Na madrugada de 31 de outubro de 2002, numa casa no bairro do Brooklyn, em São Paulo, Marisia von Richthofen acordou no meio da noite com golpes de barra de ferro na cabeça. Antes de perder a consciência, ela disse alguma coisa. Podia ter gritado, podia ter pedido socorro, implorou para que não machucassem os filhos. Eram as últimas palavras dela, e a filha estava do lado de fora do quarto, esperando. O Brasil viu o julgamento. As câmeras foram embora. E o que ficou dentro daquela mulher depois disso, o que ela fez no que se tornou, é a parte mais perturbadora dessa história inteira. E ninguém ainda se atreveu a contar. Fica até o final, porque existe uma cena nessa história que nenhum filme, nenhuma série e nenhuma reportagem mostrou. E quando você souber o que é, vai entender por que a justiça condenou Suzanne von Richthofen, mas não conseguiu apagar o que ela se tornou. A família von Richthofen não era comum. O nome carregava história, de origem alemã, com raízes que remontavam à aristocracia europeia do século XIX. Manfred Albert von Richthofen era engenheiro, bem-sucedido, meticuloso. A mulher Marisia era professora de idiomas, culta, presente, o tipo de mãe que buscava os filhos na escola e acompanhava cada detalhe da vida deles. Moravam numa mansão no Brooklyn, bairro nobre da zona sul de São Paulo. Tinham 2 filhos, Suzanne, a mais velha, e Andreas, 5 anos mais novo. De fora, tudo parecia perfeito. Uma família rica e estruturada, que viajava para a Europa nas férias, que colocava os filhos em escola particular, que tinha carro importado na garagem, a mãe que cobrava notas, o pai que exigia disciplina. Uma casa onde nada faltava materialmente e onde, segundo Suzanne contaria anos depois, faltavam coisas que não aparecem em fotografia. Em agosto de 1999, Suzanne tinha 15 anos quando foi com a mãe e o irmão a uma aula de aeromodelismo. O instrutor tinha 21 anos. Chamava-se Daniel Cravinhos de Paula e Silva. Trocaram olhares, começaram a se ver às escondidas e o que nasceu ali, naquele campo de aeromodelismo, num sábado de agosto, ia se transformar 3 anos depois na coisa mais repugnante que uma filha pode fazer dentro da própria casa. Mas antes de chegar àquela madrugada de outubro, há uma coisa que você precisa entender, porque o crime de 2002 não começou em 2002, começou muito antes, no momento em que uma menina de 15 anos decidiu que o amor que sentia era mais importante do que qualquer outra coisa, incluindo a vida dos próprios pais. Manfred Albert von Richthofen não era qualquer coisa. O sobrenome carregava a história real. Era sobrinho-neto do Barão Vermelho, o aviador alemão da Primeira Guerra Mundial, que abateu mais de 80 aeronaves inimigas antes de ser derrubado sobre a França, em abril de 1918. Uma linhagem de aristocracia europeia que chegou ao Brasil e se instalou em São Paulo com a cara de quem sempre soube que pertencia a outro mundo. Manfred era engenheiro, meticuloso, exigente, o tipo de pai que não abria exceção para notas baixas nem para horários descumpridos. Marisia era psiquiatra, não uma psiquiatra qualquer, formada com consultório, com o tipo de inteligência emocional que vem de décadas estudando o comportamento humano. Uma mulher que sabia ler as pessoas, que entendia padrões de comportamento antes que eles virassem problema, e que ainda assim não conseguiu ler o que estava acontecendo dentro da própria filha. Esse detalhe vai voltar, porque Marisia era psiquiatra, passava os dias profissionais dela entendendo o que as pessoas escondem e não viu. Guarda isso. Suzanne Louise von Richthofen nasceu em 1983. Cresceu naquela mansão do Brooklyn com o irmão Andreas, 5 anos mais novo, e com a sensação que ela descreveria décadas depois num documentário
de que a família tinha zero afeto. As palavras são dela, não de um analista, não de um advogado de defesa tentando construir uma narrativa. Dela. A gente não tinha contato físico, não se abraçava. Havia uma distância enorme dentro daquela casa. Uma distância que ela carregou sozinha durante a adolescência inteira, sem saber muito bem o que fazer com ela. Marísia, como psiquiatra, entendia padrões de comportamento melhor do que a maioria dos pais, mas há um paradoxo cruel em ser terapeuta de outros, enquanto não se consegue atravessar a distância emocional dentro da própria casa. Manfred era exigente com as notas, com os horários, com os planos de futuro de Suzane. A família tinha projeto para ela: universidade, carreira, um futuro à altura do sobrenome. O que ninguém dentro daquela casa parecia perceber é que Suzane estava crescendo num vácuo afetivo que iria ser preenchido pela primeira pessoa que chegasse com calor e atenção. O que aconteceu em agosto de 1999 mudou tudo. Andreas tinha ganhado um avião de aeromodelismo e a família foi a um campo da modalidade no fim de semana. O instrutor tinha 21 anos, era filho de um mecânico de Mogi, das Cruzes, sem curso superior e sem o tipo de futuro que Manfred e Marísia imaginavam para a filha. Chamava-se Daniel Cravinhos de Paula e Silva, e Suzane, com 15 anos, ficou olhando para ele durante toda aquela tarde. O namoro começou às escondidas. Suzane saía de casa dizendo que ia para a aula de karatê e ia para o apartamento de Daniel. Inventava compromissos, montava histórias, construiu uma vida paralela tão convincente que os pais demoraram meses para perceber o que estava acontecendo. Quando perceberam, a reação foi a que qualquer pai de família daquela posição social teria: proibiram. Marísia disse à filha que Daniel ia puxá-la para o fundo do poço. Não é essa a frase. Para o fundo do poço. Marísia disse isso para Phil, a filha, olhando nos olhos dela. Era psiquiatra, sabia o que estava vendo e tinha razão, só não de uma forma que pudesse ter imaginado. A proibição não funcionou. O que a proibição fez foi transformar Daniel Cravinhos no centro de gravidade da vida de Suzane. Ele passou a ocupar, nas palavras dela, todos os espaços da existência dela. O apartamento dele virou o único lugar onde ela se sentia livre. A família dele virou a família que ela queria ter. E os pais, Manfred com a disciplina inflexível, Marísia com a vigilância de quem sabe ler comportamento, viraram o único obstáculo entre ela e o mundo que queria construir com Daniel. Foi dentro desse contexto que as conversas começaram. Suzane admitiu no documentário de 2026 que o plano não surgiu pronto, numa noite. Surgiu aos pedaços, em conversas onde ninguém usava a palavra matar. Usavam outra coisa. Falavam em "e se os pais não estivessem mais aqui?". Falavam no dinheiro da herança. Falavam em como seria a vida dos dois sem aquela casa, sem aquelas regras, sem aquelas pessoas que insistiam em separar o que eles queriam manter junto. As palavras iam e voltavam, Daniel alimentava, Suzane alimentava, e o que era abstrato foi ganhando forma concreta ao longo dos meses. Esse processo de escalonamento, de conversa abstrata para plano concreto, é uma das coisas mais perturbadoras dessa história, porque não houve um momento dramático onde alguém disse "vamos matar seus pais" e o outro concordou. Foi uma construção lenta, progressiva, onde cada conversa normalizava um pouco mais o que vinha antes, onde a ideia de que os pais eram o obstáculo foi sendo repetida com tanta frequência que virou premissa, e onde o passo seguinte sempre parecia apenas uma extensão lógica do que já havia sido dito. Existe um detalhe sobre essa fase que ninguém deu a devida atenção na época. Suzane cursava Direito na PUCSP. Faltava às aulas para ficar no apartamento de Daniel.
Usava a mesada dos pais para sustentar o namorado. Chegou a dar a ele um carro, pago com dinheiro de Manfred e Marísia, as pessoas que pagavam pelo carro, do homem que ia matá-las. Esse é o nível de contradição que existia naquela casa antes de outubro de 2002. Suzanne tentou ainda uma última manobra antes de o plano se tornar definitivo. Tentou colocar a mãe contra o pai. Inventou que Manfred tinha uma amante que estava traindo Marísia. A ideia era criar uma rachadura dentro do casamento dos pais que, de alguma forma, aliviasse a pressão sobre o namoro dela com Daniel. Marísia não acreditou. Conhecia o marido. E a tentativa de manipulação fracassou tão visivelmente que só serviu para aumentar a desconfiança dos pais sobre o que a filha estava se tornando. Daniel, por sua vez, tinha seu próprio interesse na herança. Os Richthofen tinham um patrimônio real, a mansão do Brooklyn, investimentos, bens acumulados ao longo de décadas. Daniel sabia disso. Christian, o irmão mais velho, também sabia. O plano que tomou forma ao longo de 2002 era simples na sua estrutura e brutal na sua lógica. Simular um latrocínio, matar o casal durante a madrugada e deixar Suzanne como única herdeira. O dinheiro seria dividido. A vida começaria do zero. Em 31 de outubro de 2002, antes de entrar naquela casa, os três tomaram uma providência que diz tudo sobre o nível de frieza envolvido. Andreas, o irmão de Suzanne, tinha 15 anos naquela noite e precisava ficar longe. Os três o deixaram numa lan house da cidade, garantindo que ele estaria ocupado enquanto o que precisava acontecer acontecia. E foram para o Brooklyn. Suzanne entrou primeiro, subiu as escadas, foi até o quarto dos pais e verificou se estavam dormindo. Estavam, desceu, fez sinal para Daniel e Christian e foi sentar no sofá do andar de baixo, com as mãos cobrindo os ouvidos para não escutar o que acontecia no andar de cima. Nas palavras dela, décadas depois, eu não estava em mim. Era como um robô sem sentimento, mas também disse outra coisa, numa frase que contradiz tudo que veio antes. Se eu parasse para pensar, aquilo não aconteceria. Ela podia ter parado. Sabia que podia. E não parou. O que aconteceu no quarto de cima naquela madrugada vai mudar para sempre a forma como você lê os próximos 20 anos da vida dela. E começa com um detalhe que a imprensa noticiou, mas que ninguém processou completamente. Manfred levou cerca de 10 golpes. Marísia levou cerca de 20. 20! Ela acordou. Tentou se defender com as próprias mãos. Teve 3 dedos fraturados e pediu para não machucarem os filhos. Quando os golpes pararam, Suzanne subiu as escadas e entrou no quarto. Viu o que havia sobrado dos pais e então fez uma coisa que define tudo o que vem depois. Abriu o armário, pegou uma pasta de couro com código onde Manfred guardava dinheiro em espécie e levou. Havia dólares e reais. O valor nunca foi divulgado com precisão, mas foi suficiente para o que ela precisava fazer nos dias seguintes. Daniel ligou para a polícia por volta das 4 da manhã. Disse que estava na frente da casa da namorada e que suspeitava de um assalto. A viatura chegou entre 4 e 5 da madrugada de 31 de outubro de 2002 e encontrou os corpos. Suzanne e Daniel estavam ali, no papel de namorado e filha enlutados, prestando as primeiras declarações para ir à polícia, como se tivessem chegado ao local depois de tudo ter acontecido. Suzanne chorava, Daniel parecia abatido. A cena estava montada exatamente como planejaram. 3 dias depois, Suzanne fez uma festa de aniversário, reuniu amigos no sítio da família em São Roque, usou o dinheiro roubado dos pais na noite do crime para comprar carne e bebida para o churrasco. Os pais ainda não tinham completado uma semana de mortos. E ela estava num sítio deles, com o dinheiro deles, comemorando ter completado 19 anos. O que é perturbador nessa cena não é só a frieza,
é o que ela revela sobre o estado mental de Suzane naquele momento. Uma jovem de 19 anos que havia planejado o assassinato dos pais durante meses, que havia aberto a porta para os assassinos, que havia ficado no sofá com as mãos nos ouvidos e que 3 dias depois estava num churrasco com amigos. As amigas de faculdade que deram depoimentos à polícia nas semanas seguintes descreveram uma Suzane que havia descoberto um mundo que jamais pensou que existisse, depois do começo do namoro com Daniel, que usava drogas no parque do Ibirapuera com o namorado, que havia mudado progressivamente ao longo dos 3 anos em que o relacionamento durou e que os pais, ao perceberem a mudança, decidiram não comemorar o aniversário de 19 anos dela como punição pelo comportamento. O aniversário que ela não pôde ter em vida dos pais foi o churrasco no sítio deles, pago com o dinheiro deles 3 dias depois de mandá-los matar. Os investigadores notaram o comportamento de Suzane nos dias seguintes ao crime era o que os policiais chamam de notavelmente distante. Ela foi vista usando a chapicina da família com Daniel no dia seguinte às mortes. Não havia sinal do tipo de colapso que se espera de uma filha que encontrou os pais assassinados. Havia uma frieza que os detetives registraram nos relatórios, mas que ainda não eram prova de nada. A prova veio de outro lugar. Christian Cravinhos, dias depois do crime, comprou uma moto nova. Pagou com notas de alto valor. A polícia investigou a procedência do dinheiro e percebeu que o valor estava além de qualquer renda conhecida do rapaz. Christian foi convocado para depor. Tentou sustentar uma história sobre economias, sobre trabalho. A delegada insistiu e Christian quebrou. Na noite de 9 de novembro de 2002, enquanto Christian confessava numa sala da delegacia, Suzane e Daniel estavam numa outra sala, continuando a negar. Continuavam negando quando um policial entrou e disse que o irmão havia confessado tudo. Não havia mais para onde ir. Suzane e Daniel confessaram na mesma noite. O que Suzane disse naquela primeira noite de prisão às colegas de cela é uma das coisas mais reveladoras que ela já declarou em toda essa história. Passou a noite fumando e chorando, dizendo que estava com saudade do namorado. E então disse o seguinte: eles queriam me afastar do Daniel, e foi tudo uma loucura. Cheguei a pensar em desistir, mas já não tinha volta. Uma confissão feita sem advogado, sem câmera, sem estratégia de defesa. A versão mais crua do que ela pensava que tinha feito e que revelava com uma clareza brutal que o crime ainda era narrado por ela como algo que havia acontecido por causa dos pais, não como algo que ela havia escolhido fazer. O julgamento só aconteceu 4 anos depois, em julho de 2006. 4 anos durante os quais Suzane e Daniel passaram de namorados a inimigos declarados, porque cada advogado precisava construir uma versão que salvasse o próprio cliente, e as versões eram incompatíveis. Os advogados de Suzane disseram que ela havia sido manipulada por Daniel, que era jovem, ingênua, dominada por um homem mais velho que a havia introduzido em um mundo de drogas e influência tóxica. Os irmãos Cravinhos disseram o oposto, que o crime havia sido planejado por Suzane, que Daniel tinha se envolvido por amor, que era ela a mentirosa e a manipuladora. Daniel foi além. Alegou que Suzane sofria agressões físicas, verbais e até abusos sexuais do próprio pai, uma acusação que Andreas, o irmão dela, negou categoricamente no tribunal. Andreas disse que a relação da irmã com os pais era normal, sem conflitos graves, que nunca havia visto nada do que Daniel descrevia. Mas havia um fato que Andreas não podia negar. Na noite do crime, enquanto os pais eram assassinados, ele estava numa lan house da cidade, deixado ali pela irmã e pelo namorado dela para não atrapalhar. O único membro da família que sobreviveu àquela noite sobreviveu porque a irmã garantiu que ele não estivesse lá.
O que o julgamento expôs com uma clareza que nenhuma série ou filme reproduziu completamente é a mecânica de como 3 pessoas que planejaram juntas um crime se destroem mutuamente quando o sistema judicial as separa e exige que cada uma salve a própria pele. Daniel tentou colocar todo o peso sobre Suzanne. Suzanne tentou se apresentar como vítima da influência de Daniel. Christian, que havia confessado primeiro e quebrado toda a estrutura de negação dos outros dois, ficou numa posição estranha, a de ter sido honesto demais cedo demais. Cada depoimento contradizia o anterior. Cada versão criava novos problemas para quem havia apresentado a versão anterior. O tribunal não precisou escolher entre as versões. Os jurados avaliaram os fatos materiais. Suzanne abriu a porta, Daniel e Christian executaram, o dinheiro foi roubado, o churrasco aconteceu 3 dias depois. As motivações psicológicas eram relevantes para a pena, mas o crime em si estava documentado demais para qualquer versão defensiva funcionar. A sentença foi unânime. O julgamento durou 5 dias. O Brasil inteiro assistiu. Emissoras de televisão conseguiram autorização para transmitir trechos ao vivo. Suzanne, Daniel e Christian sentaram lado a lado na sala do júri, mas evitaram se olhar durante todo o processo. Tinham planejado juntos, executado juntos, e agora estavam ali, com 3 versões incompatíveis sendo defendidas simultaneamente. A sentença foi lida pelo juiz Alberto Anderson Filho. Suzanne von Richthofen, condenada a 39 anos e 6 meses de reclusão. Daniel Cravinhos, condenado a 39 anos. Christian Cravinhos, a 38 anos e 6 meses. O crime foi classificado como triplamente qualificado, pelos métodos cruéis, pela ausência de possibilidade de defesa das vítimas e pelos motivos descritos pelo tribunal como moralmente sórdidos. Moralmente sórdidos. Essas foram as palavras do tribunal para descrever matar os próprios pais por dinheiro. E Suzanne, ao ouvir a sentença, tinha 23 anos, 39 anos pela frente dentro de uma prisão. E Daniel Cravinhos, o homem por quem ela havia feito tudo aquilo, estava sentado ao lado dela, sem querer nem olhar para o seu rosto. O que acontece com uma pessoa que vai para a prisão com 23 anos depois de matar os próprios pais, carregando a culpa de ter planejado aquilo, de ter aberto aquela porta, de ter ficado no sofá com as mãos nos ouvidos, é uma questão que ninguém consegue responder de fora. Mas o que aconteceu com Suzanne von Richthofen dentro daquela prisão é mais perturbador do que qualquer resposta que ela já deu para essa pergunta. Porque havia algo dentro daquela penitenciária que ninguém esperava encontrar e que quase matou Suzanne antes de ela ter a chance de cumprir qualquer coisa da sentença que havia recebido. A penitenciária feminina da capital, em São Paulo, era controlada pelo PCC, não como metáfora, como fato administrativo. A facção decidia quem ficava em qual pavilhão, quem recebia visita sem problemas, quem dormia com medo. E o PCC tinha uma posição muito clara sobre determinados tipos de crime. Matar os próprios pais era um deles. Dentro da lógica da facção, esse tipo de crime era considerado imperdoável. E Suzanne von Richthofen havia chegado ali com exatamente esse crime nas costas. Nos primeiros anos, a situação foi de tensão constante, mas controlada. Havia intimidações, havia extorsões que Suzanne se recusou a pagar. Havia olhares, mas havia também uma liderança na penitenciária, uma presa conhecida como Quitéria Silva Santos, chamada de Rainha da Penitenciária, que mantinha alguma ordem dentro do caos. Enquanto Quitéria controlava o pavilhão, Suzanne sobrevivia. Em 2006, a ordem veio de fora. Lideranças do PCC presas em outras unidades transmitiram a instrução. Era hora de eliminar 2 alvos
dentro da penitenciária feminina da capital. Susanne von Richthofen era um deles. O outro era uma ex-fundadora da própria facção que havia traído o grupo ao migrar para um rival. A rebelião que viria seria apresentada para o mundo externo como um protesto por melhores condições. Era uma fachada. O objetivo real era a execução de 2 presas. A líder operacional do plano era uma detenta baiana de 28 anos, conhecida como Maria Bonita. Assessora direta de Quitéria, ela recebeu a missão e começou a mobilizar as presas do pavilhão. O motim durou 22 horas. A tropa de choque da polícia militar cercou o presídio por fora. Por dentro, as detentas ameaçavam incendiar reféns com álcool e Maria Bonita procurava Susanne. Susanne encontrou um armário de ferro e entrou, fechando a porta por dentro. Era um espaço sem ventilação, sem água, num presídio em motim com 22 horas de duração. Do lado de fora, cerca de 40 presas a procuravam. A voz de Maria Bonita atravessou um mocuco metal. Eu sei que você está aí dentro, sua cadela. Vou cortar a sua garganta. Susanne ficou dentro do armário sem se mover, sem fazer barulho, esperando. O motim terminou de uma forma que ninguém planejou. Quitéria, a rainha da penitenciária e a líder que havia dado a ordem de execução, foi esfaqueada no pescoço por outra detenta durante a confusão do motim. Morreu ali dentro. Com a liderança morta, a rebelião se desfez. Quando a tropa de choque invadiu o presídio, encontrou Susanne viva dentro do armário, em estado de choque, desidratada, mas viva. Imagine por um momento o que é isso. A menina de 19 anos que havia ficado no sofá, com as mãos nos ouvidos, enquanto os pais eram assassinados no andar de cima, agora, com 23 anos, dentro de um armário de ferro, escutando 40 mulheres procurando por ela para cortar a sua garganta. A justiça que o tribunal havia tentado administrar com uma sentença de 39 anos estava sendo completada, de um outro jeito, dentro daquele presídio. Susanne foi transferida após o motim para o Centro de Ressocialização Feminino de Rio Claro. Maria Bonita foi para uma penitenciária no interior. Mas as histórias das duas voltariam a se cruzar. Anos depois, Susanne foi transferida para a penitenciária feminina de Ribeirão Preto, a mesma onde Maria Bonita estava. Maria Bonita passou a se apresentar como emissária de Satanás e a dizer que Satanás estava com pressa para encerrar a vida de Susanne. Disse que quem mata pai e mãe tem que ir para o inferno o mais rápido possível. Susanne formalizou uma denúncia à direção do presídio. Maria Bonita foi transferida de pavilhão, mas o peso daquele reencontro, de ser perseguida de presídio em presídio pela mesma mulher que havia tentado matá-la numa rebelião de 22 horas, é o tipo de coisa que não aparece nos laudos psicológicos e que define o que 20 anos de prisão significam na prática. Durante os anos de prisão, Susanne fez cursos, estudou, trabalhou dentro das possibilidades do sistema penitenciário. Participou de avaliações psicológicas e criminológicas que a aprovaram para a progressão de regime. Em 2015, conseguiu o regime semiaberto. Os laudos técnicos concluíram que ela apresentava baixo risco de reincidência. O Brasil leu os laudos e ficou dividido. Para uma parte significativa do país, nenhum laudo tem peso suficiente para apagar o que ela fez naquela madrugada. Em 11 de janeiro de 2023, após 20 anos cumprindo pena, Susanne obteve progressão para o regime aberto. Saiu com 40 anos. Nos meses seguintes vieram a matrícula, numa faculdade de Direito, o mesmo curso que havia largado para ficar com Daniel, que ela evitou frequentar nos primeiros dias para não ter que dizer o próprio nome em voz alta. O filho que nasceu em 2024. A tentativa frustrada no concurso do Tribunal de Justiça. Cada detalhe, isolado, seria notícia. Juntos, formam o retrato de uma mulher
tentando construir uma normalidade que o Brasil inteiro observa com a desconfiança de quem sabe o que ela fez para chegar até ali. E então veio a notícia que fez o Brasil parar de novo. Suzanne von Richthofen estava em um relacionamento com um médico, Felipe Zecchini Muniz, clínico geral, que a havia encontrado pelo Instagram enquanto ela ainda estava em regime aberto. Em 2024, nasceu o filho do casal. A mulher que havia matado os pais estava criando um filho, um menino que vai crescer sem saber, por muitos anos, o que a mãe fez naquela madrugada de Halloween de 2002. O médico pagou um preço por isso. A clínica onde trabalhava o demitiu por incompatibilidade profissional, depois que o relacionamento se tornou público. A ex-mulher de Felipe se recusou a permitir que as filhas ficassem sob o mesmo teto que Suzanne. A vida normal que Felipe tentava construir ao lado dela foi sendo corroída pelas consequências de ter escolhido essa mulher. Da mesma forma que a vida de Daniel Cravinhos havia sido corroída por ter feito a mesma escolha 20 anos antes, só que em outra direção. E houve ainda, a tentativa de entrar no Tribunal de Justiça de São Paulo. Suzanne prestou concurso público para o cargo de escrevente, com salário de R$ 6.043. A prova foi realizada. Suzanne não passou para a segunda etapa, mas o fato de ter prestado gerou uma comoção que revelou algo sobre como o Brasil ainda processa o caso Richthofen. A ideia de que alguém com essa ficha criminal pudesse trabalhar dentro do próprio sistema judicial era demais para boa parte do público aceitar, independente do resultado da prova. E existe algo que vai além do escândalo público, além da indignação nas redes sociais, além das manchetes que voltaram a circular. Existe uma pergunta que ninguém consegue responder com honestidade. O que fazer com alguém que cumpriu a pena que a justiça determinou? A justiça disse 39 anos. Suzanne cumpriu 20 em regime fechado e progrediu conforme a lei permite. Pela letra da lei, ela fez o que se esperava dela. Mas para Marísia, que pediu para não machucarem os filhos com os últimos fragmentos de consciência que tinha, não existe lei que resolva o que aconteceu naquele quarto do Brooklyn. Existe uma cena do novo documentário de 2026, onde Suzanne fala pela primeira vez com câmera em mais de 2 décadas, que diz mais do que qualquer sentença. Ela olha para a câmera e diz: quando tudo terminou, o impacto veio de forma imediata, não tinha mais como voltar atrás. O que eu fiz não tem mais volta. Diz isso com a mesma frieza com que passou a noite na piscina no dia seguinte ao crime. A mesma frieza que os detetives registraram nos relatórios, a mesma frieza que atravessou 20 anos de prisão e saiu do outro lado intacta. O sombrio segredo que a justiça não conseguiu apagar não é o crime. O crime está nos autos, nos documentos, nas sentenças. O segredo é o que ficou dentro dela e o que ela fez com isso. E a resposta para essa pergunta é, talvez, a coisa mais perturbadora de toda essa história. Há uma frase que Suzanne von Richthofen disse no documentário que a Netflix lança em 2026, o primeiro em que ela fala abertamente sobre o crime e sobre a vida que construiu depois, que precisa ser ouvida com muita atenção, não pelo que diz na superfície, pelo que revela nas camadas mais fundas sobre quem ela foi, sobre quem ela diz ter se tornado e sobre a distância impossível de medir entre essas duas coisas. A frase é esta: aquela Suzanne ficou lá no passado. A sensação que eu tenho é que ela morreu junto com os meus pais. Pense no que essa frase está dizendo. A mulher que planejou o assassinato dos pais, que abriu a porta para os assassinos, que ficou no sofá com as mãos nos ouvidos enquanto eles morriam no andar de cima. Essa mulher, segundo ela própria, morreu junto com as vítimas. Manfred e Marísia morreram. E aquela Suzanne morreu com eles. O que existe agora é outra pessoa, uma nova, uma que foi perdoada. E aqui vem a segunda frase, igualmente densa.
Quando eu olho para o meu filho, eu tenho a certeza de que Deus me perdoou. O filho tem 2 anos, vai crescer numa casa em Águas de Lindóia, no interior de São Paulo, ao lado da mãe e do pai médico. Vai crescer com a família das meias-irmãs, filhas do marido, de outro relacionamento, que aparecem no documentário, ajudando a decorar a casa para o Natal. Uma cena doméstica, quente, com crianças e árvore de Natal, e a luz dourada que o interior de São Paulo tem nessa época do ano. Uma cena que qualquer família poderia ter. E que essa família específica tem, porque em 31 de outubro de 2002, numa madrugada em que o Brasil dormia, Suzanne von Richthofen abriu a porta da própria casa para 2 homens com barras de ferro. Andreas, o único sobrevivente daquela noite, o irmão que foi deixado numa lan house para não atrapalhar, recusou o convite da Netflix para participar do documentário. A produção queria ouvir a versão dele sobre as declarações da irmã. Ele preferiu não se envolver. Andreas von Richthofen tem passado as últimas 2 décadas a uma distância cuidadosa de tudo que envolve o nome Richthofen. Vive fora do holofote, fala raramente, e quando fala, diz o mínimo. Há algo sobre essa recusa deliberada de Andreas que diz mais do que qualquer entrevista que ele poderia ter dado. O homem que foi poupado do crime pela própria irmã, que estava numa lan house enquanto os pais morriam, porque Suzanne garantiu que ele não estivesse lá naquela madrugada, é o único membro vivo daquela família. Manfred e Marisia estão mortos. Suzanne está em Águas de Lindóia, construindo uma vida nova com um filho e um marido médico. E Andreas está em silêncio, carregando a inversão dessa história que ninguém vai ouvir, pelo menos por enquanto. O documentário da Netflix também contém algo que o Brasil inteiro vai debater quando for lançado. Suzanne disse, ao falar sobre o crime, "Eu não construí a arma do crime. Não tenho nada a ver com isso." Uma frase que contradiz frontalmente o que ela havia confessado na delegacia em novembro de 2002, o que havia dito às colegas de cela na primeira noite de prisão e o que o tribunal havia documentado em 39 páginas de sentença, mas que ela pronuncia diante da câmera da Netflix com a mesma naturalidade com que pronuncia tudo, a mesma frieza que os investigadores registraram em 2002 e que atravessou 20 anos de prisão intacta. Felipe Zecchini Muniz participou do documentário, mas escolheu não mostrar o rosto. Aparece com a voz identificada, com declarações sobre o relacionamento, mas sem que o rosto seja exibido em nenhum momento. O médico que perdeu o emprego, que viu a ex-mulher se recusar a permitir que as filhas ficassem sob o mesmo teto que Suzanne, que construiu uma vida ao lado dela sabendo de tudo, esse homem preferiu existir no documentário de uma forma parcial, presente, mas protegido, como se houvesse uma versão dele, que pode ser associada a Suzanne publicamente e uma versão que ainda precisa continuar existindo além disso. O documentário conta ainda que o primeiro contato entre eles aconteceu quando Felipe entrou em contato com a empresa de Suzanne no Instagram para encomendar sandálias customizadas para as 3 filhas. Sandálias. Foi assim que o maior caso criminal da história recente do Brasil voltou e ao centro das conversas em 2023 por um pedido de sandálias customizadas numa rede social. E aqui é onde essa história fica mais perturbadora do que o crime em si. Porque o crime de 2002 é horrível, mas é compreensível dentro de uma lógica perversa. Uma adolescente, um amor proibido, um plano construído ao longo de meses em conversas que nunca usaram a palavra matar. Horrível, imperdoável, mas compreensível como sequência de eventos que levam de um ponto ao outro. O que não é compreensível, o que resiste a qualquer narrativa que se tente montar, é a frieza,
A frieza que existia antes do crime, que existia durante, que existia depois. A frieza do churrasco 3 dias depois. A frieza da piscina no dia seguinte. A frieza da frase a colegas de cela já não tinha volta, dita como quem comenta o tempo lá fora. A frieza de 20 anos de prisão que a transformaram em alguém que, ao final, diz que a Suzane de 2002 morreu junto com os pais, como se tudo aquilo tivesse acontecido com outra pessoa, como se ela fosse uma sobrevivente do próprio crime que planejou. Existe um eixo que atravessa essa história inteira, da mansão do Brooklyn até a Águas de Lindóia, que ninguém nomeou ainda com clareza. É o eixo da maternidade. Marísia foi mãe de Suzane, cuidou dela, cobrou notas, exigiu disciplina, tentou protegê-la de Daniel Cravinhos com a frase: "Ele vai te puxar para o fundo do poço." E quando levou os golpes, no quarto escuro daquela madrugada, as últimas palavras que conseguiu pronunciar foram um pedido para não machucarem os filhos. A última coisa que Marísia fez em vida foi tentar proteger Suzane, a filha que havia planejado aquilo. A filha que estava no sofá do andar de baixo esperando. E agora Suzane é mãe. Olha para o filho e diz que tem a certeza de que Deus a perdoou. Leva as crianças na praia, decora a casa para o Natal, constrói uma rotina em Águas de Lindóia. Faz, em outras palavras, o que Marísia fazia, o que qualquer mãe faz, com a diferença de que Marísia está morta. E Suzane chegou até a maternidade atravessando o corpo da própria mãe. A pergunta que essa história deixa, a que não tem resposta satisfatória, a que cada pessoa que assistir a esse documentário vai carregar saindo da tela, é sobre redenção. Redenção é possível para alguém que fez o que Suzane fez? A fé diz que sim. A lei diz que a pena foi cumprida. Suzane diz que a pessoa que fez aquilo já morreu. Mas Marísia morreu também. E o pedido dela, que não machucassem os filhos, foi feito para os assassinos que a própria filha havia colocado dentro de casa. A redenção de Suzane, se é real, acontece sobre uma fundação que Marísia nunca vai poder avaliar. O documentário da Netflix vai reabrir o caso para uma nova geração que não estava viva em 2002. Vai mostrar uma mulher de 42 anos que fala sobre fé, sobre maternidade, sobre transformação, que tem um filho pequeno, que tem um marido, que vive numa cidade do interior de São Paulo, que estuda direito, que foi a uma visita técnica ao 1º Distrito Policial de Bragança Paulista como aluna de direito, e que gerou comoção entre os estudantes e os internautas quando a notícia vazou. Cada uma dessas coisas isolada seria a vida de uma pessoa comum. Juntas, são a vida de Suzane von Richthofen. E o problema que esse documentário da Netflix não vai resolver, que nenhum documentário vai resolver, é que a vida de Suzane von Richthofen não pode ser lida sem aquela madrugada de outubro de 2002. Não pode ser lida sem o churrasco 3 dias depois. Não pode ser lida sem o armário de ferro, onde ela ficou 22 horas, enquanto 40 mulheres procuravam sua garganta. Toda a normalidade que ela construiu depois existe sobre aquela base. E a base é o que é. Mas há algo que o Brasil raramente consegue fazer quando se trata do caso Richthofen, que é parar de olhar para Suzane e olhar para quem ficou. Andreas von Richthofen cresceu sem pais. Foi esse único membro da família que sobreviveu àquela noite, porque a irmã garantiu que ele estivesse numa lan house quando o plano foi executado. Passou as últimas 2 décadas em silêncio, à distância, recusando entrevistas e documentários. Recusou a Netflix, recusou. E esse silêncio dele, persistente, deliberado, não dramatizado, talvez diga mais sobre o que aquele crime custou do que todas as declarações que Suzane já deu somadas. Existe algo que vai além do escândalo e além da indignação. A pergunta que ninguém consegue responder com honestidade:
Marísia foi mãe até o fim. Pediu para não machucarem os filhos com os últimos fragmentos de consciência que tinha. Esse pedido não foi ouvido pelos assassinos que estavam no quarto. E não foi ouvido pela filha, que estava no sofá com as mãos nos ouvidos. Agora essa mesma filha é mãe. Olha para o filho e diz que Deus a perdoou. O que Marísia diria sobre isso? A psiquiatra que passou a vida entendendo o que as pessoas escondem é a única pergunta que não tem resposta e que vai continuar sem resposta. Andreas tinha 15 anos na noite do crime. Cresceu sabendo que a irmã havia planejado a morte dos pais, que tinha sido colocado numa lan house para não atrapalhar, que a família que existia quando dormiu numa noite de outubro não existia mais quando acordou no dia seguinte. Nenhum documentário vai até Andreas, nenhuma série vai ouvir o que ele tem a dizer, não porque ele não tenha nada a dizer, mas porque ele claramente decidiu que o silêncio é a única resposta adequada que essa história merece. Recusou a Netflix, recusou tudo, e esse silêncio persistente, deliberado, não dramatizado, é o espaço em branco mais honesto e mais pesado de toda essa história. Mais pesado até do que o crime em si, porque o crime tem registro, tem autos, tem sentença de 39 anos. O que Andreas carrega não tem nome e provavelmente não vai ganhar um documentário da Netflix em 2026. O documentário da Netflix vai reabrir o caso para uma nova geração que não estava viva em 2002 e que vai descobrir, pela primeira vez, o que aconteceu naquela madrugada de Halloween. Vai mostrar uma mulher de 42 anos que fala sobre fé, sobre maternidade, sobre transformação pessoal, que tem um filho pequeno, que tem um marido, que vive numa cidade do interior de São Paulo, chamada Águas de Lindóia, que estuda direito, que foi a uma visita técnica ao 1º Distrito Policial de Bragança Paulista como aluna, e que gerou comoção imediata entre os estudantes quando a notícia vazou. Cada uma dessas coisas, isolada, seria a vida de uma pessoa comum. Juntas, são a vida de Suzanne von Richthofen. E o problema que esse documentário não vai resolver é que a vida dela não pode ser lida sem aquela madrugada de outubro de 2002. Toda a normalidade que ela construiu depois existe sobre aquela base. E a base é o que é. E aqui é onde a história fica mais perturbadora do que o crime em si. O crime de 2002 é horrível, mas é compreensível dentro de uma lógica perversa. Uma adolescente, um amor proibido, um plano construído ao longo de meses, sem que ninguém percebesse, até ser tarde demais. Horrível, imperdoável, mas compreensível como sequência de eventos que levam de um ponto ao outro. O que não é compreensível é a frieza do churrasco 3 dias depois, a frieza da piscina no dia seguinte, a frieza de 20 anos de prisão que produziram alguém que, ao final, diz que a Suzanne, de 2002, morreu junto com os pais, como se ela fosse uma sobrevivente do próprio crime que planejou e executou com meses de antecedência. Existe uma dimensão do caso Richthofen que o Brasil não consegue processar, porque é incômoda demais. Suzanne tinha 19 anos quando planejou aquilo. Daniel tinha 21. Christian tinha 26. 3 jovens que construíram um plano para matar 2 pessoas durante meses de conversas e que executaram esse plano com uma frieza que os investigadores ainda descrevem como a coisa mais perturbadora que viram naquele caso. A frieza não era a psicopatia clínica diagnosticada pelo tribunal, era a ausência, uma ausência de algo que deveria estar lá e que não estava, e que agora, 24 anos depois, aparece num documentário da Netflix como fé, como maternidade, como transformação pessoal. A frieza que existia em 2002 é a mesma que existe em 2026,
A moldura mudou. O que está dentro é o que sempre foi. O que Marísia não conseguiu ver. A psiquiatra, que passava os dias entendendo o que as pessoas escondem, é que a distância emocional que havia dentro de casa havia criado um espaço vazio que Daniel Cravinhos preencheu completamente. E quando os pais tentaram remover Daniel desse espaço, o que encontraram não foi a filha que conheciam. Encontraram alguém que havia decidido que eles eram o obstáculo, que havia encontrado dois homens dispostos a remover esse obstáculo de uma forma permanente e irreversível. Marísia disse que Daniel ia puxar Suzane para o fundo do poço. Estava certa, só não imaginou que o fundo do poço era o quarto onde ela e Manfred dormiam naquela noite. Que o que Daniel ia fazer não era puxar Suzane para baixo, era entrar pela porta que Suzane ia abrir, subir as escadas que Suzane havia descido, depois de verificar que os pais estavam dormindo, e fazer o que Suzane havia planejado durante meses. Marísia leu o namorado, não leu a filha. O caso Richthofen sobreviveu a 24 longos e pesados anos porque não é apenas um crime brutal. É uma pergunta sobre famílias, sobre o que acontece dentro de casas que parecem perfeitas de fora, sobre o preço do afeto que não foi dado quando precisava ser dado, sobre como uma menina de 15 anos encontra num instrutor de aeromodelismo o calor que não encontrou em casa, e sobre o que acontece quando esse calor se transforma num plano, o plano numa madrugada de Halloween e a madrugada em 39 anos de sentença, e sobre o que sobra quando os 39 anos se transformam em 20 por progressão de regime, e alguém sai com um filho nos braços dizendo que Deus a perdoou. A resposta que o Brasil inteiro quer dar a essa pergunta é clara. A resposta que a lei deu é diferente. E a distância entre essas duas respostas é onde essa história vai continuar vivendo. Manfred e Marísia von Richthofen foram enterrados em outubro de 2002. Ele tinha 49 anos. Ela tinha 50. Tinham um filho de 15 que estava numa lan house e que ia crescer carregando aquela noite pelo resto da vida inteira. Tinham uma filha de 19 que havia planejado aquilo com meses de antecedência, em conversas que nunca usaram a palavra matar, mas que chegaram ao mesmo lugar. Tinham uma casa no Brooklyn, uma vida construída cuidadosamente ao longo de décadas. Tudo isso existiu, e em menos de 48 horas, a filha que haviam criado abriu a porta de tudo aquilo para dois homens com barras de ferro e foi sentar no sofá do andar de baixo, esperando que terminasse. Marísia disse para não machucarem os filhos. Essa frase vai existir para sempre, registrada nos autos do processo, narrada em todos os documentários, repetida em todos os artigos sobre o caso e gravada definitivamente na memória coletiva de todo brasileiro que acompanhou aquele julgamento. A última coisa que ela pediu em vida foi proteção para os filhos. Com 3 dedos fraturados e os golpes ainda descendo, o último instinto que Marísia ativou foi o de mãe. E o filho que precisou de proteção naquela madrugada era a filha que havia planejado aquilo, que estava no sofá, com as mãos nos ouvidos, esperando que terminasse. Essa contradição não tem resolução, não tem narrativa que a dissolva, não tem documentário da Netflix que a apague. O sombrio segredo que a justiça não conseguiu apagar não é o crime em si. O crime está nos autos, na sentença, nos 39 anos e 6 meses reduzidos a 20 por progressão de regime, nos laudos que dizem baixo risco de reincidência. O segredo é o que ficou dentro de Suzanne von Richthofen depois de tudo isso. O que ela realmente sente quando olha para o filho e diz que Deus a perdoou. Se a culpa que resiste à frase "aquela Suzanne morreu junto com os meus pais", se o perdão que ela diz ter recebido de Deus
inclui uma conversa com Marísia, que pediu para não machucarem os filhos com os últimos fragmentos de consciência que tinha e que foi ignorada até o último golpe. Essas perguntas não têm resposta, e é por isso que o caso Richthofen nunca vai terminar de verdade. Se essa história te fez pensar em alguém que você ama, num filho, numa mãe, em alguém que está do lado de fora de uma porta que você não consegue abrir, ligue para essa pessoa hoje. Não amanhã, hoje. Porque Marísia von Richthofen foi mãe até a última palavra que conseguiu pronunciar, com 3 dedos fraturados e os golpes ainda descendo sobre ela. Pediu para não machucarem os filhos. E a filha estava no sofá, do andar de baixo, com as mãos nos ouvidos. Isso aconteceu. A frieza que existia naquela madrugada de 2002 é a mesma que existe em 2026, numa casa em Águas de Lindóia, num documentário da Netflix, numa mulher que olha para o filho e diz que Deus a perdoou sem que Marísia tenha sido consultada sobre isso. Nenhuma câmera e nenhuma sentença vai mudar o que aquela noite foi. Nem para Marísia, nem para Andréas, nem para o Brasil, que não consegue parar de falar sobre isso 24 anos depois. Se inscreva no canal. Toda semana a gente vem aqui e conta a história verdadeira e completa, que ficou escondida por baixo da história oficial que o Brasil inteiro pensava conhecer. A que ninguém ainda se atreveu a contar completamente, e que é sempre mais perturbadora do que qualquer versão que já circulou.